A Revelação de Jesus Cristo, parte 29, dia 11/6/2024. 1. A porta aberta de Cristo. A figura aqui é provavelmente semelhante àquelas expressões nas quais Paulo fala de uma porta sendo aberta para ele pelo Senhor. 2 Coríntios 2,12. De uma grande e eficaz porta sendo aberta. 1 Coríntios 16:9. De Deus abrindo uma porta de expressão, Colossenses 4:3. Em um aspecto, como a porta de serviço, trabalho e oportunidade. Em outro, é a porta do sucesso, bênção e poder. É a porta tanto do serviço quanto do sucesso. É uma porta aberta que não precisa ser batida, mas escancarada, para que os habitantes de Filadélfia possam entrar imediatamente e sem obstáculos. Cristo, quando vem aos homens, encontra uma porta fechada, então ele tem que bater. Mas diante deles, ele abre uma porta, está bem diante deles, imediatamente na frente, pois este parece ser o verdadeiro ponto da palavra. Eles não precisam procurá-lo, não está longe nem escondido, mas logo diante deles. Assim, aberto pelo próprio Cristo, aquele que tem a chave de Davi, destrancou-a e escancarou-a. Cristo, com sua própria mão, o abriu e com seu próprio dedo aponta para ele, dizendo: entre. Cristo tem, portanto, duas portas abertas. Uma porta aberta para a salvação e uma porta aberta para o serviço. Entre. Ele diz a todos os vagabundos do lado de fora: entre e seja salvo. Veja ali, bem diante de você está a casa da salvação. Eu coloquei-o aberto diante de você e ninguém pode fechá-lo, seja homem, mulher ou diabo. Entre. Ele diz também a cada cristão: entre e trabalhe. Veja, bem diante de você está a porta do serviço. Eu a abri e nenhum homem, ou melhor, ninguém, seja homem, mulher ou demônio, pode fechá-la. 2. A pouca força da igreja, mas a verdadeira fidelidade. Com ternura e graça, ele agora fala para elogiar. O Senhor é muito misericordioso e misericordioso. 3 razões são dadas para esta consideração e amor. 1. Você tem força, pouca força. Foi essa fraqueza de Filadélfia que excitou a compaixão. Pouca força. Com que ternura ele fala? Pouca força? Portanto, você precisa de uma porta aberta. Você não tem poder para lutar ou lutar. Nada além de uma porta aberta servirá para tão pouca força. A pouca força e a porta aberta combinam bem. Ele conhece nossa estrutura e lembra que somos pó. Ele tem pena de nossa fraqueza. E porque estamos sem forças, ele se interpõe para ajudar. Quanto menos força, mais piedade e ajuda. Para aqueles que não têm poder, ele aumenta a força. 2. No entanto, mantive minha palavra. Apesar da fraqueza, ele manteve firme a palavra de Deus. Isso pode parecer uma coisa pequena aos olhos do homem. Não é assim de Deus. Ele dá grande ênfase ao cumprimento de sua palavra. Sua palavra, como Deus o honra, é aqueles que o guardam, mesmo em total fraqueza. Guarde minha palavra, por mais fraco que seja, é a mensagem de Cristo. Não deixe passar. Sua palavra, sua verdade, sua promessa, seu evangelho. Estes devem ser mantidos. 3. E não negaram meu nome. Isso é o mínimo que se pode dizer de qualquer um que tenha permanecido fiel. Não é? Você confessou meu nome? Mas simplesmente
Você não negou. Ele aceita o mínimo. Quão gracioso e lamentável. Não o negue. Certamente ele não pode pedir menos. O amor está aqui condescendendo ao máximo. Que graça está aqui! É que encorajamento para os fracos é provados. Sim, tudo isso é maravilhoso em sua exibição de ternura de Cristo. Como essas palavras devem nos alegrar em meio à escuridão consciente e à pobreza profunda, ou em tempos de declínio espiritual. Dura e colorida é a nossa luta diária. Ele vê isso e não fica com raiva, mas tem pena, ama e ajuda. Ele nos vê tentando suportar, mas muitas vezes pecando, lutando, mas muitas vezes superados, esforçando-se para dominar nosso cansaço, mas muitas vezes dominados por ele, trabalhando, mas muitas vezes sem sucesso. E, ao nos ver assim, oprimidos, ele tem pena de nós com muita ternura e intervém para ajudar. Ele abre a porta, ele a mantém aberta, ele nos anima com palavras de amor, ele nos conforta em nossa tribulação e nos supre com cordiais celestiais em nossos dias de necessidade. O Conquistador, Filadélfia. Eis que venho se demora. Agarra-te ao que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Nunca mais ele o deixará. Escreverei sobre o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei sobre ele o meu novo nome. Apocalipse 3, 11 e 12. Novamente, a trombeta soa. Contemplar. É a trombeta do advento. Eis que venho depressa. O mestre está à porta. O que então? Agarrar-se. Guarde o que você tem. Como se uma das tentações especiais da igreja fosse abrir mão de seus princípios para virar as costas para a verdade que uma vez ela segurou para contradizer não apenas a si mesma, mas a verdade de Deus. E tudo sob enorme do progresso. Somos homens de progresso, portanto devemos ser tolerantes. Visões estreitas são fanatismos e mesquinhez. Tolerância e avanço é desenvolvimento. Mente aberta e nobreza de alma. Segure o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao abrir mão do que temos, perdemos nossa coroa. Tal ênfase o mestre coloca sobre a adesão consistente ao nosso testemunho de seu nome. Novamente, o conquistador é colocado diante de nós. Para cada uma das igrejas há uma guerra, e a vitória deve ser nosso objetivo. Uma batalha diária e uma vitória diária. O bom combate e a vitória gloriosa. Desta vitória, vamos agora ouvir a recompensa. 1. O conquistador deve ser um pilar do templo. Não é um pilar externo, mas interno. Nem uma porta, nem uma parede, nem qualquer mero recipiente ou utensílios. Mas uma coluna, uma bela e majestosa coluna no templo de meu Deus. As colunatas internas ou fileiras duplas de pilares altos em algumas igrejas e templos, como a Catedral de São Paulo, fora da Roma moderna, colocadas sobre pisos de mármores, sustentando telhados e arcos de mármore, são esplêndidas, além da descrição. Lá estão os pilares, cada um em si um obelisco ou monumento, belo em sua simetria incomparável, alto como a palmeira e puro como a neve.
Dia e noite eles ficam lá, olhando para o templo e seus adoradores, ouvindo suas canções e velados em seu incenso. Eles fazem parte do vasto tecido, não como aqueles que ministram lá, saindo e entrando. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por mais esse dia que o Senhor nos permite viver. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.